E aí, pessoal, bem-vindos à nossa última aula aqui no nosso retiro. E na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre vida devocional, sobre vida de oração. E é por conta disso que eu pedi para vocês vierem com os seus devocionários, né? Na verdade, essa palavra é uma palavra católica, devocionário, porque na verdade é um livro de orações, o devocionário, mas no nosso caso é o livro onde nós iremos escrever os nossos devocionais, né? Em algumas igrejas eles chamam de meditação. E também é válida essa palavra, né? Apesar de existir uma diferença muito grande entre a meditação cristã e a meditação oriental. Quem aqui já ouviu falar que os orientais também meditam, né? Alguém já? Aqueles que eles sentam de pernas cruzadas, eles fazem né? Tem os budistas também, que são muito famosos por conta disso, porque eles meditam até eles chegarem a um lugar, né? Até eles chegarem a um patamar da santidade deles, né? Mas a diferença da meditação oriental para a meditação cristã, ela é completamente um oposto do outro, né? Qual que é o alvo da meditação oriental? Esvaziar a cabeça. É a gente chegar lá e não pensar em nada, né? Eu fico impressionado com as pessoas que praticam isso, porque, cara, pra mim isso é impossível. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei vocês, mas é muito difícil isso. Você parar e não pensar em absolutamente nada. Para os homens é mais fácil, né? A gente tem um superpoder especial que chama Caixa do Nada, em que a gente senta na frente da TV assistindo, claro, futebol americano e não pensa em nada. A mulher ou sua mãe ou quem que seja chega assim, nossa, mãe, o que você está fazendo? Nada? O que você está pensando? Nada. Só estou olhando a bola, fazendo isso, ó. Só estou me distraindo. Mas a diferença é que a meditação bíblica, ela serve para encher a nossa cabeça e não esvaziar. Então, quando nós vamos meditar, a gente vai encher a nossa cabeça. E encher a nossa cabeça da palavra de Deus, né? E antes disso, eu queria fazer uma pergunta. A igreja Vineyard é uma igreja presbiteriana? É uma igreja batista? Não. É uma igreja pentecostal? Não. É uma igreja metodista? Não. É uma igreja luterana? Não. Então, o que é uma igreja Vineyard? Uma associação de igrejas. Bom, sim, é uma associação de igrejas, mas ela ainda é classificada como um movimento, certo? Ela é um movimento de igrejas, né? Ela tem os seus fundamentos básicos, mas a grande diferença que nós temos entre os pentecostais é que existem os pentecostais e existem os carismáticos. E qual que é a diferença entre eles? Os pentecostais acreditam que a testificação que você foi batizado no Espírito Santo é a oração em línguas. Se você não orou em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. Isso é para os pentecostais. Agora, para os carismáticos, é diferente. Eles acreditam de que qualquer manifestação de um dom espiritual sobre alguém já é um indício que a pessoa foi cheia e foi batizada no Espírito Santo. Nós somos do lado dos carismáticos. Nós acreditamos que qualquer manifestação de dom sobre uma pessoa já classifica ela como batizada ou cheia do Espírito Santo. Nós acreditamos que na salvação o Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós, né? Mas que nós também podemos receber poder de Deus. E isso não é só uma vez, isso pode acontecer mais de uma vez. E esse empoderamento do Senhor é uma capacitação para que nós preguemos o Evangelho. Façamos discípulos em nome de Jesus, ensinando eles a obedecer tudo aquilo que Jesus deu para a gente. Então,
Por que eu estou dizendo isso aqui? Quem aqui, pela primeira vez nesse retiro, orou em línguas e nunca tinha orado antes? Ergue a mão bem alto, assim, ó, bem alto. Legal, temos algumas pessoas. Isso é muito precioso e eu quero gastar alguns minutos dizendo sobre isso, porque o dom de línguas, vamos começar do início, também fazer um teste para os mais antigos. Quais são os 9 dons espirituais da lista de Coríntios 12? Dom de cura, dom de profetizar, dom de milagres, já foi de cura, dom da fé, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Hã? Não. Não também. Interpretação de línguas e falar em línguas, né? E lá no 1 Coríntios 12, a gente consegue enxergar Paulo e outros apóstolos também, como no livro de Judas, né? Como também em algumas outras cartas paulinas, além de Coríntios, que existem 2 tipos de falar em línguas. Existe o orar em línguas e o falar em línguas, né? Em que o falar em línguas se trata de um novo idioma já existente. Imagina que a Júlia está aqui no culto, né? Ela não está conversando com a Maju, como ela está fazendo agora. E aí, do nada, ela começa a falar em alemão. Ela começa a falar numa língua já existente. Aí a Maju começa a orar em francês. É isso, é você falar num idioma já existente. Agora, o orar em línguas é o famoso orar em línguas estranhas. É orar aquilo que não faz sentido para os homens. Porque esse tipo de linguagem é uma linguagem em que seu espírito está se comunicando a Deus. Mas essa linguagem ela pode ser interpretada, mas não traduzida. Quando eu digo Teika Laichova, não quer dizer que eu estou dizendo o Senhor é Deus. Ou quando eu digo Siri canta lá na praia, não quer dizer o Senhor Deus vive. Sabe aqueles pastores penteca que ele fala em línguas e depois ele fala em português? Ele não está interpretando o que ele está dizendo em línguas. Ele só está orando em línguas e depois ele está falando aquilo que ele quer falar, né? Mas a interpretação, quem lembra quando Daniel foi chamado pelo rei, que teve aquele caso que ele viu uma mão escrevendo na parede assim? Lembra? A interpretação do que foi escrito, né, é que era palavras pequenas, era um negócio gigantesco assim. Porque isso se trata da interpretação e não da tradução. Então, quando você interpreta uma oração em línguas, que é a oração em espírito, você vai traduzir a mensagem, interpretar a mensagem que está sendo dita. E orar em línguas é aquilo que nós acreditamos, né, particularmente, que todos os cristãos têm dentro deles. E que isso é algo que só precisa vir para fora. Por isso que nós incentivamos vocês, na hora do louvor, a orar em línguas. Se nós acreditássemos que isso é um dom particular que poucas pessoas recebem, a gente não ia fazer isso. Senão nós estaríamos falando somente com pessoas específicas. Mas a hora que a Maju ou o Léo, ele chega e ele fala, vamos orar em línguas agora. É porque é algo que tem dentro de todos os cristãos. Essa linguagem espiritual para falar a Deus. Agora, o falar em outro idioma, aí não. Aí é algo específico. Certo? E o que isso traz de bom para nós? Isso traz de bom porque é o único dom entre os 9 dons do Espírito Santo que serve para edificação própria. Que serve para fortalecer o seu interior. Focar o seu coração em Deus. Para você ser cheio de Deus. Então, quando você está numa situação difícil, ou você está orando por alguém, ou você precisa de uma direção de Deus, ore em línguas. Ore em línguas. E se você começou a orar em línguas nesses dias,
eu encorajo você e também a todos vocês que já oram em línguas há muito tempo a praticar isso, a orar isso, a fazer isso, a ter um período de oração em línguas por dia, para que vocês edifiquem o Espírito. Não é só naquela hora que eu estou nervoso no serviço ou na escola, em que eu estou prestes a xingar alguém ou fazer alguma coisa mais séria que eu preciso de Deus. Aí você vai lá e ora em línguas para seu espírito ser edificado. Se você já não faz isso, já está errado. Porque era isso que você tinha que fazer. Mas eu te encorajo a ir além, a ter um período, né? Quando eu estava no CPP, todos os dias eu tinha meia hora de oração em línguas. Então era 1h30 de devocional pela manhã, não era meia hora, né? Era 1h30. Era meia hora de oração em línguas por dia, era mais 1h30 de oração coletiva. Você sabe aquela oração que a gente fez aqui na sexta-feira? Era aquilo ali, todos os dias, 1h30, com todos os alunos. E de segunda e quinta eu servia na sala de oração, mais 2 horas de oração à tarde. Então, basicamente, eu era um monge. Só faltava aquelas roupas legais dos monges, assim. Né? Mas, cara, aquilo fez um boom na minha vida, assim. Porque aí, quando você abria a Bíblia, cara, você, começava a enxergar coisas que você não enxergava antes. E por isso eu encorajo vocês que começaram, vocês que buscam e vocês que já oram, pratiquem oração em línguas. Pratiquem isso, é muito precioso. Amém? Então essa foi a introdução que eu precisava falar. Agora vamos falar sobre o assunto, que eu vou falar sobre vida devocional, vida de oração. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: como manter uma vida devocional saudável e constante? Quem tem a resposta dessa pergunta é o cara. Como manter uma vida devocional saudável e constante? O que vocês acham que é essa resposta? Disciplina. Muito bom, mas não é isso que eu quero que você fale. Eu tô brincando. Mas é meio verdade, não é isso? Ó, gente, o grande segredo para essa pergunta, ele é óbvio. Mas nós costumamos acreditar e vivê-lo achando que colocá-lo em prática não vai mudar nada. E o grande segredo para manter uma vida constante de devocional saudável é continuar praticando. Continua praticando. Continua praticando. Continua praticando. Porque aí você vai conseguir se aperfeiçoar, se disciplinar, manter o seu coração firme naquilo. A importância da sua vida com Deus vai realmente sair da sua cabeça e vai descer para o seu coração. Então, já que vocês estão aí com o caderninho de vocês, que eu estava gritando ali fora para vocês pegarem, anote aí algumas dicas que eu vou dar para você, para que você continue praticando. É muito bom, gente, vocês anotarem as coisas durante as pregações. Não só em retiros, mas também nos domingos à noite, domingos de manhã. Porque a prática da anotação faz com que as coisas fiquem fixas na nossa cabeça e a gente aprenda melhor. Primeiro passo que você vai escrever aí no seu caderno é: determine um horário fixo. Pode escrever: determine um horário fixo. Determine um horário fixo. Fazendo isso, gente, você vai ajudar a você não se auto-sabotar, a não gostar. Se você, por acaso, não gostar de fazer à tarde ou fazer à noite o seu devocional, mas você não tem horários pela manhã, eu recomendo você acordar mais cedo ou fazer na hora do seu almoço. Pessoalmente, eu recomendo a vocês fazer o devocional pela manhã, porque fazer o devocional com a cabeça fresca é muito melhor. Seu coração começa o dia se lembrando
do Senhor e se alinhando com as suas vontades. Quem realmente entende a importância da vida com Deus dá um jeito. Então é isso que eu recomendo e é algo que vocês precisam. Determine um horário fixo no seu dia, porque se você deixar para fazer a hora que der, não vai dar certo. Quem aqui já tentou fazer assim, eu preciso fazer uma coisa hoje. A hora que eu tiver um tempo eu faço. Que hora que você fez isso? Tá para fazer ainda, né? Faz 2 meses, não é? Até hoje você não fez. Pois é. Segunda dica para vocês aí. Encontre um local fixo. Escreve aí. Encontre um local fixo. Encontre um local fixo. Ter um lugar preparado, principalmente um local onde não será interrompido, será excelente. Para isso, não precisa de muito segredo. Muitas vezes, um local agitado pode se tornar quieto, dependendo do horário que esteja lá. Encontre uma posição confortável onde possa ficar por um bom tempo. Encontre uma posição que não lhe fará ficar com sono ou distraído. Se o barulho lhe atrapalha, use aparelhos para auxiliar, como fones de ouvido ou abafadores de ouvido. Então, gente, ter um local preparado vai fazer você não perder tempo e não se auto-sabotar. Se você já tem um horário fixo, você já sabe a hora que você está lá, que você tem que estar, mas você não tem um local, você vai todos os dias perder tempo tentando achar um lugar. E você vai gastar tempo, você vai perder tempo para isso. E às vezes você não vai achar. Porque talvez você esteja buscando um local no horário errado. Encontre uma posição confortável. Eu recomendo vocês a ficar sentado, certo? Imagina que é cedo pela manhã. Imagina que é aqui. A gente acordou 7 horas, 7h30, alguns já estavam no seu horário. E aí então você decide fazer o seu devocional deitado, com os olhos fechados. E com a mão atrás da cabeça, assim. O que você acha que vai acontecer com você? Deus vai falar em sonhos, em visões com você, se você fizer isso, né? Mas esse não é o intuito. O intuito não é esse, né? Então, a posição mais confortável e mais desperta que você pode permanecer por um longo tempo é sentado. Mas mesmo assim, se sentado te der sono, fica de pé. Eu mesmo, particularmente, eu tenho o costume de quando eu estou orando, eu fico andando. Eu fico andando. E às vezes é um local pequeno mesmo. Eu fico andando quilômetros. No mesmo lugar, assim, ó. Para que o sono ele não bata em mim. E também andar ou fazer movimentos repetitivos te ajuda na concentração. Então, você fazer isso vai te ajudar muito no seu devocional. Minha casa, há muitos anos atrás e até hoje, é uma casa muito barulhenta. Não só por conta da rua, que eu moro numa rua muito movimentada, mas também por causa dos meus pais e dos montes de pet que a gente tem em casa. A gente gosta muito de pássaro. Então, a gente tem 2 papagaios, não só 1, 2. Os 2 cantam e falam tanta coisa. E temos 3 calopsitas, né? Que também você não pode fazer isso, ó. Que ela já ela já começa a te chamar, já começa a ficar louca assim, ela quer as frutas dela pela manhã. Você acordou, eu ouvi. Parece a sentinela anciano pela manhã, em cima dos muros de Jerusalém. Ela vê o raiar assim, ela já chegou. Então é muito barulhento. E o que eu fiz? Eu comprei, você sabe aqueles abafadores daqueles caras que dirigem empilhadeira? Aquele concha que chama, né? Que fica um negócio assim? Não o capacete, só o abafador. Eu comprei aquilo para abafar o som, para que o barulho ele não me
distraísse. Eu também tenho fones de ouvidos sem fio, que eu não escuto música, eu só plugo ele para que o som abafe. Ah, e eu tenho uma recomendação para vocês. Eu ouvi isso há muitos anos atrás e eu recomendo para vocês, não façam o devocional de vocês escutando música. Por quê? Porque a música, ela pode um dia ser uma muleta na sua vida. O que é uma muleta? É algo que você fica dependente para chegar na presença de Deus. Vai chegar um momento que se você não colocar uma musiquinha lá, sabe? Você não vai chegar lá, sabe? Você não vai chegar lá. E às vezes você vai estar em lugares que não vai dar para você ouvir música, né? Ou até mesmo vai ter lugares que não vão estar tão silenciosos assim. Imagina você estar em missões. Você foi para missões, tem um monte de missionário lá, você não encontra um lugar, às vezes você vai ter que se adequar, né? Então eu recomendo, certo? Se você quiser ficar ouvindo música, ouve. Mas pode ser que isso vire uma muleta para você. Beleza? Próximo passo aí, anota. Planeje o que irá fazer. Planeje o que irá fazer. Planeje o que irá fazer. Nessa dica, eu recomendo utilize um modelo de meditação. Determine o que você vai fazer todos os dias da semana, de domingo a domingo. Assim, você conseguirá aproveitar mais o tempo e manter o foco. Fazendo isso, você não vai ficar perdido sem saber o que fazer, perdendo tempo e eficiência em seu período devocional. Então, pensa, você já tem um lugar, você já tem um horário, você já sabe a hora que você tem que acordar, se vestir, tal. Aí você já tem um lugar, aí você chega lá, e aí você não tem absolutamente ideia do que você vai fazer ali. Você também vai perder tempo. E você também vai perder eficiência ali, né? Então determina, use modelos, use coisas já programadas para você chegar e executar. Além do porquê, eu sei que 99 das pessoas aqui talvez não tenham nem meia hora por dia para fazer isso. Lembra o que Jesus disse para os discípulos no Getsemane, quando eles dormiram? Ele disse assim, nossa, vocês não conseguem vigiar nem por 5 minutos? Sim ou não? Não. Ele disse, vocês não são capazes de vigiar nem por 1 hora? 1 hora para Jesus era miserável. Assim, era tipo, cara, você precisa de ajuda, você precisa de mim, né? Você não consegue orar nem por 1 hora, você precisa muito de mim mesmo, né? Mas eu sei que muitos aqui não tem nem meia hora. Então pensa, vocês precisam ser eficientes, vocês precisam chegar lá e já saber o que fazer. Próxima coisa para você marcar aí. Deixe seu celular longe. Não dói fazer isso. Deixe o seu celular longe. Prestem atenção. Deixe seu celular longe. Eu nem preciso dizer que o celular nos distrai em muitos momentos que queremos nos focar. Deixar ele em outro cômodo durante o seu devocional, conseguir manter o foco, fará muita diferença. Além do mais, nós não vivemos pelas redes sociais, mas vivemos para a glória de Deus. Caso precise colocar um despertador ou um timer para controlar o seu período de devocional, deixe-o pelo menos longe do alcance das mãos. Assim você não cairá no costume de ficar checando ele toda hora. Quem aí tem esse costume de, tipo assim, nem bipou nada, nem apitou nada, você vai lá e vê. Aí você faz 3 segundos de Insta, bloqueia. Aí está aqui, nossa, vai lá, 3 segundos de Insta, tipo, você checa, mesmo que não tenha nada, né?
Isso é um costume, é um mau hábito, né? Então, deixa ele longe, que você não possa pegar. Essa é uma ótima dica para você também acordar cedo. Sabe quando você acorda com o despertador e você vira, desliga e volta a dormir? Experimenta deixar seu celular do outro lado do quarto. Em que ele vai ficar pi, 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 e tá lá do outro lado. Aí ele pi, 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 e você, meu Deus do céu. Aí você tem que levantar da cama, atravessar o quarto. Aí você vem e mata ele. Essa é uma ótima dica para vocês. Beleza? Outra coisa importante, eu até recomendo você fazer isso. Cronometra, né? Coloca um timer, é melhor. Um timer que é de baixo para cima, né? Por exemplo, 10 minutos, aí ele temporiza de 10 minutos até 0. Por quê? Para forçar você a permanecer no lugar até que ele apite. Muitas pessoas, elas não conseguem orar nem por 5 minutos, mas não é porque elas são menos espirituais, é porque é uma falta de prática. Então, colocar o timer vai forçar você a permanecer ali até dar o apito, né? E isso também vai controlar o tempo que você vai ficar ali. Porque eu sei que muita gente aqui, se ficar um pouco a mais, talvez no devocional, atrapalhe o seu dia. Você vai se atrasar, ou você vai deixar alguém da sua família irritado. Então, coloca um timer, determina. Beleza? Tudo bem até aqui? Hã? Beleza. Então, agora eu vou passar para vocês alguns modelos de meditação. Gente, essa aula aqui parece ser bobeira, parece ser simples, mas é isso daqui que vocês vão levar para a vida inteira de vocês. Vocês podem estar se perguntando assim, cara, o Estevão deveria ter falado isso no começo do retiro e não agora, porque a gente meditou todos esses dias sem saber disso tudo que ele está falando, mas o intuito realmente é vocês pegarem isso e levarem para a vida agora, certo? Isso daqui é o que vocês vão fazer pelo resto da vida, certo? Então, primeiro modelo de meditação que eu vou falar para vocês hoje é o lédico. Escreve aí, L-E-D-C-O. L-E-D-C-O. L de laranja, E de escola, D de dado, C de casa, O de ornitorrinco. Normalmente fala ovo, mas eu quis mudar. Ornitorrinco. Lédico. Lédico é um acrônimo de palavras. O que é um acrônimo? É a junção da primeira letra de várias palavras. Então, que significa ler, escrever, declarar, cantar e orar. Certo? Ler, escrever, declarar, cantar e orar. E agora eu vou fazer um lédico junto com vocês. Então, você aí que está com o seu caderno, escreva aí no seu caderno agora. Antes disso, você vai pegar 5 linhas do seu caderninho e em cada linha você vai escrever um número. Então, na linha 1, você escreve 1. Linha 2, escreve 2. Linha 3, escreve 3. Linha 4, 4. E linha 5, 5. 5 linhas. Pega 5 linhas e escreve de 1 a 5 em cada linha. Exato. 1. Só o número, certo? O número 1, número 2. Não é para escrever por extenso. 1, 2, 3, 4, 5. 1 em cada linha. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão anotar os passos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, embaixo disso, você vai escrever assim, ó. 5 de novembro de 2023. 5 de novembro de 2023. Vírgula, domingo.
Beleza? Agora eu vou ditar um texto para vocês e vocês escrevem aí, que nem a gente fazia na escola. Salmos 34, versículo 4 a 5. Salmos 34, do versículo 4 a 5. É para escrever no caderno isso, tá? Salmo 34, do versículos 4 a 5. Que diz o seguinte: busquei o Senhor, vírgula, e ele me respondeu. Busquei o Senhor, vírgula, e ele me respondeu. Vírgula de novo. Busquei o Senhor, vírgula, e ele me respondeu, vírgula. Livrou-me de todos os meus temores, ponto. Livrou-me de todos os meus temores, ponto. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Vírgula. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Vírgula. Seu rosto jamais mostrará decepção. Ponto. Seu rosto jamais mostrará decepção. Ponto. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Vírgula. Seu rosto jamais mostrará decepção. Ponto. O seu rosto jamais mostrará decepção. Jamais, né? Jamais mostrará decepção. Beleza? Então, no número 1 lá que vocês escreverem em cima, vocês vão escrever assim: escolha um versículo e leia-o 3x, 3 vezes. No número 1 lá, que a gente pôs, do 1 ao 5. Escolha um versículo e leia-o 3 vezes. No número lá que a gente escreveu de 1 a 5, no número 1 escreve: escolha um versículo e leia-o algumas vezes. E agora nós iremos ler esse versículo 3 vezes na nossa cabeça. Beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Beleza? Agora no passo número 2, no númerozinho 2, você escreve escrever. Escrever. A gente já fez isso, a gente já escreveu o que eu ditei aí para vocês. Nesse primeiro passo é óbvio, você escolhe um verso, você lê esse verso 3 vezes. No segundo passo você escreve o versículo exatamente como ele está escrito. E depois você vai escrever palavras-chave que encontra no versículo, ou trechos-chave. O que mais você achar importante nesse verso. Escreva as palavras-chave ou trechos-chave e o que elas remetem a você, o que significa para você. Certo? Que palavras vocês acham chave aí nesse texto? Podem falar. Hã? Busquei o Senhor. Os que olham para ele. Livrou-me de todos os temores. Hã? Alegria? Radiantes de alegria. Olha isso. O que mais?
Busquei o Senhor. E a parte do rosto? Seu rosto jamais. Eu iria anotar essa palavra, jamais. Olha que chave. Jamais mostrará decepção. Uau, isso é muito forte. Então, você vai escrever o texto, anotar palavras-chave e depois você pode escrever aquilo que elas significam para você. Às vezes, por exemplo, pegando um exemplo da Babi, radiantes de alegria. O que vem à sua cabeça quando você pensa em alguém que é radiante de alegria? Pessoa animada, uma pessoa alegre. Plenitude. Satisfação. Contentamento. Paz. Eu lembro de outro versículo, se eu não me engano, está em Lamentações, que ele tem uma... O contexto dele é ruim, mas ele fala de algo bom no meio dele. Ele fala que Israel, naquela época, estava, de uma maneira figurativa, embebedando com vinho os seus nazireus. Para quem não sabe, o nazireu ele não podia beber vinho. Só que Israel, o que ele estava fazendo? Estava forçando os nazireus deles a tomarem vinho. Ou seja, estavam fazendo aqueles que eram os mais santos pecarem. E ele diz, vocês estão embriagando os seus nazireus. Eles eram como rubis expostos ao sol. Quem lembra que cor que é um rubi? Vermelho. Imagina quando você pega um rubi e expõe ele no sol. Uau, ele deve brilhar assim, aquela luz vermelha. E não sei se vocês sabem, mas psicologicamente, a cor que o ser humano mais vê, né, quando você passa o olho assim, a cor que mais destaca é vermelho. Por isso que muitos anúncios de mercado escrito promoção, que cor que é? Vermelho, porque você está passando de carro, você está vendo assim no scroll do celular e aí você vê lá, promoção. E aí você bate o olho e fala, deve ter algo aqui. Então, imagina, um rubi exposto ao sol. Cara, eles chamavam a atenção, eles eram brilhantes. Só que Israel estava embebedando eles. Né? Então, eu lembro disso, alguém radiante, é como um rubi exposto ao sol. Beleza? Então, o terceiro passo aí, terceiro passo dos 5 que a gente anotou lá. Declarar. 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 Olha que legal, a Babi está anotando... Hã? Esse é o terceiro. O terceiro não escreve a palavra? Não, esse é o segundo. Primeiro é escolher um versículo, ler 3 vezes. Segundo, escrever. Terceiro, declarar. Como que você declara um texto? Pergunto. Manu, como que eu declaro um texto? Você tem ideia? Você simplesmente lê ele em voz alta. Você tem que falar ele, certo? Vamos lá então? Vamos declarar esse texto 3 vezes. Todo mundo junto. Então pega aí seu caderno. 1, 2, 3 e... Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. De novo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. De novo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Muito bom. Isso é declarar. Oi? Eu posso também fazer em primeira pessoa, né? Bom, pode. Esse daí já está falando, busquei, né? De mim mesmo. Mas na parte que os que olham para Ti, Senhor, que eu olhe para Ti, né? E para a primeira pessoa. Sim, eu buscarei o Senhor, porque Ele me respondeu.
livrou-me de todos os meus temores. Eu que olho para ele, estarei radiante de alegria. Pode fazer isso sim. Pode trazer para a primeira pessoa, para si mesmo, aquilo que o salmista está dizendo. Beleza? Quarto passo que para você escrever aí, cantar. Agora que eu vou ver quem aqui canta de verdade. The Voice Brasil! Crente! Gostei. The Voice Brasil, crente. The Gospel Voice Brasil. Cantar é o quarto passo aí. Gente, parece que isso é bobeira. Parece que isso é loucura. loucura. Parece que isso é loucura, mas funciona e é diferente quando você canta o texto. É diferente quando você canta o texto. Porque aquilo se torna vivo para você. É muito doido isso. A gente não vai praticar isso coletivamente, mas faz isso quando você estiver fazendo, tá? Não importa se você canta bem ou não. Dá um exemplo só pra gente. Posso dar um exemplo? Nossa, irmã. Nossa. A capela, assim, no seco? No seco? Não precisa do violão, não. Não, vai demorar muito. Vamos lá. Nossa, vou ter que fazer bonito. Que pressão. Mas se não sair bonito, que sirva de encorajamento. Pra você continuar tentando. Então, você vai cantar literalmente o texto. Eu vou inventar uma melodia na minha cabeça, tá? Mi. Oh, meu Deus. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Seu rosto jamais mostrará decepção. The Voice Brasil, crente. The Voice Brasil, crente. Pronto. Então isso aqui é um exemplo de você cantar, certo? O texto é literalmente cantando o texto. Vocês perceberam que teve uma hora que eu repeti a mesma coisa? Quando você vê que aquilo te pegou assim, aquilo... Nossa. Palavra-chave. Repete isso, sabe? Repete isso. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Beleza? Quinto passo. Aí, na nossa lista. E último. Quinto e último passo. Para a gente caminhar para o encerramento. Ore. Ore o versículo. Pode escrever. No quinto passo. Ore o versículo. Ore o versículo. Ore o versículo. Ore ao Senhor baseado no versículo. Agora eu vou fazer uma oração ao Senhor e vocês vão repetir logo depois de mim essa oração, tá? A gente vai fazer coletivamente esse passo. Beleza? Então vamos lá. Orem depois de mim. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Quero orar a Ti agora, Salmos 34. Quero orar a Ti agora, Salmos 34. Senhor, me ajude a ser como salmista e buscar o Senhor. Senhor, me ajude a ser como salmista e buscar o Senhor. Porque eu sei que você me responderá. Eu sei que você me responderá. Eu sei que você me livrará de todos os meus temores. Eu sei que você me livrará de todos os meus temores. Eu sei que todos aqueles que olham para Ti estão radiantes de alegria. Eu sei que todos aqueles que olham para Ti estão
E eu sei com certeza que o meu rosto jamais mostrará decepção. Em nome de Jesus, amém. E aí, foi difícil ou foi fácil? Foi fácil, né? Vocês perceberam que eu orei literalmente baseado no texto. Buscar, responder, livrar, olhar e jamais estará com decepção. Né? É só seguir orando o texto, usando o texto de base. Tudo bem até aqui? Então este foi o lédico, certo? E agora eu vou ensinar um outro modelo muito bom que eu particularmente pratico mais que o lédico, apesar que o lédico eu também pratico bastante. Vocês vão pular aí umas 2 linhas e escreve o título. Escreve da forma que eu vou falar. Meditatio scripturarum. É latim. Meditatio scripturarum. Meditatio. Brincadeira. É MEDI TIO. TIO. Meditatio. Scripturaram. Com P mudo, P de pato. Script, mudo, né? Com P mudo, scripturarum. RUM. Scripturarum. Sabe o que significa isso em latim? Meditação nas Escrituras. Mas esse é o nome que os místicos da igreja davam para esse modelo de meditação. Lembrem-se de que antes de Lutero, né, a Reforma Protestante foi alguns dias atrás, né, quando nós comemoramos a Reforma Protestante. Interessante que jogaram isso no grupo, né? Não lembro quem foi, que disseram assim, mas eu não sou católico. Mas na verdade você é católico sim, irmão. Foi a Larissa. Você é católico. Nós só não somos romanos. Nós somos a Igreja Católica Apostólica de Deus. Porque a palavra católico significa? Igreja Universal. Universal. Olha só, somos a Igreja Universal de Jesus. Não a Igreja Universal lá, né? Aquela universal que vocês estão pensando. É a Igreja Universal de Jesus, né? Mas essa era a forma meditatio scripturarum que os místicos da igreja chamavam. Por quê? Antes de Lutero, todo mundo na igreja só lia em latim. Amém. O Papa... Amém. Qual é a tradução da língua original para o latim? Língua original para o latim? Hã? Eu não entendi a pergunta. Ó, existem 2 tipos de tradução da Bíblia. Tem a Vulgata... Esse é a Septuaginta. E a Septuaginta. A Vulgata é do que para onde? Vulgata latina é do grego para o latim. Do grego para o latim. Você acha que é do original para o latim. A Septuaginta seria então? Hã? Do original para o grego, é isso. É isso aí. Exato. A Vulgata é do original para o latim. Ela por completo, inteira em latim, que é o que os papas liam na missa. Só que ninguém entendia, porque ninguém falava latim. Então imagina eu chegar aqui e começar a falar numa língua que vocês não entendem. E eu fico falando e vocês tipo assim... Uau! Uau, que incrível! Uou! Né? E tipo, não fazia sentido. E a outra, a Septuaginta, né? Ela é do original para inteiro grego, né? Inteiro grego. Por que eu disse isso? Não sei. Mas vamos aí, como fazer então a meditatio scripturarum? Vamos abrir a nossa Bíblia agora, abre aí, em Lucas 5. Lucas, capítulo 5.
Mateus, Marcos, Lucas. Ninguém lembra da musiquinha das... Nossa, que confusão. Não, vai certo. João. Apocalipse de João. Aí, muito bom. 7 livros estão. Muito bom. É isso aí. Isso aí você sabe. Isso você sabe. Mas os 10 mandamentos vocês não sabem, né? Os 9 dons também não sabem. Vamos fazer uma musiquinha, né? Fazer uma outra musiquinha. Beleza. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Acompanha aí. É bom, você precisa acompanhar, senão não vai dar certo. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 6 diz: Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas, por causa da tua palavra, lancei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Beleza? Então, o que é meditatio scripturarum? Então agora vocês vão colocar, fecha aí a Bíblia, fecha o caderno. Fecha a Bíblia, fecha o caderno, só obedece. Agora você senta bem na cadeira, se ajeita aí, senta bem. Se ajeita na cadeira. E agora eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos. Fechem os olhos e apenas escutem a minha voz. E enquanto eu for falando, vocês vão imaginando as coisas que eu estou falando, tá? Imagine agora que você faz parte de um dos 12 discípulos. Imagine que você é Pedro. E você, junto com os 12, está indo até a beira do lago de Genezaré. E esse lago, ele parece muito com uma praia, assim, porque esse lago ele era bem grande. E era mais ou menos umas 4:30 da tarde, então o sol ele já estava se pondo, assim. E o céu ele já estava começando a ficar vermelho. Então você está ao redor de Jesus com os outros discípulos, impedindo com que a multidão esmague vocês. Existem muitas pessoas falando, existem muitas pessoas empurrando vocês e Jesus está parado bem na sua frente. Jesus está de costas e você está relando nele várias vezes, impedindo as pessoas de esmagar vocês por completo. Então, veja Jesus olhando por cima dessa multidão e percebendo que tem 2 barcos encostados na beira da praia. Então Jesus vira para você e ele diz assim: vamos entrar num dos barcos. Então agora vocês estão indo de direção a esses barcos. Você agora pega em uma das mãos de Jesus, ajuda ele a subir no barco. Então você, junto com mais 2 discípulos, empurram o barco para dentro da água.
Tente sentir o vento que sopra ao redor do lago. Tente sentir a areia e a frieza da água tocando seus pés. Tenta sentir o cheiro do lugar. Tente ouvir o murmúrio de muitas pessoas falando. O que ele está fazendo? Por que ele está entrando no barco? Então agora, imagine o seu mestre, Jesus, se sentando bem na ponta do barco. E então ele está pedindo para que toda a multidão sente no chão. E então agora, todos em silêncio estão ouvindo este homem falando com a voz um pouco mais elevada para todos esses que estão sentados. Imagine você sentado na areia. Imagine você colocando a mão no chão e apertando a areia entre os seus dedos. Agora, olhe para Jesus. Tente escutar aquilo que ele está dizendo. Tente prestar atenção naquilo que ele está ensinando. O que ele está dizendo para você? Agora, imagine essa multidão ficando de pé, aplaudindo Jesus por aquilo que ele ensinou. Então, eles começam a ir embora, porque já está ficando de noite. Então, Jesus, ele desce do barco, ele chega até você e ele diz, ei, vamos pescar. Mas aí você vira para ele e diz, mas a gente pescou a noite inteira e a gente não pegou nada. Mas só porque é o Senhor que está pedindo, a gente vai fazer isso mais uma vez. Então agora imagine você e mais alguns discípulos entrando no barco junto com Jesus. Então vocês começam a remar para o meio do lago. E isso já está escuro, já é de noite. Somente há algumas velas acesas no barco. E o vento sopra. E as águas se agitam embaixo do barco. Então você e André, seu irmão e outro discípulo de Jesus, pegam as redes e lançam o mais forte que vocês conseguem para o lado do barco. Então, depois de alguns segundos, as redes estão tão cheias que o barco se vira. O barco entorta para o lado. Então, você, André e Jesus agarram as redes. E agora vocês fazem muita força tentando puxar essa rede de volta. Olhe para Jesus que está bem ao seu lado. O que ele está fazendo? Jesus está sorrindo para você. Ele está dando gargalhadas. Então as redes começam a se rasgar e vocês começam a enfiar a mão entre as redes e puxar os peixes para dentro do barco. Vocês três. Você, André e Jesus. Então, de repente, as redes se aliviam e vocês conseguem puxar ela inteira de volta para o barco. Então, vocês três estão ali com peixes até sentados no fundo do barco, com peixes até a cintura. E você e André, extremamente impressionados, olham para o rosto daquele que disse, ei, vamos lançar as redes mais uma vez. E o que esse homem
está dizendo para você agora? Muito provavelmente ele pode estar te dizendo agora: ei, da mesma forma que eu provi alimento e recursos para você, como você nunca imaginou, eu continuarei fazendo isso pelo resto da sua vida. Eu sou o seu pastor, que apacenta você. Eu sou aquele que te guia a águas tranquilas e a verdes passos. Eu sou aquele que cuida de você e que ensina a você aquilo que deve ser feito. Agora, podem abrir os olhos. Podem voltar para o lugar onde vocês estão. Podem se situar de novo onde vocês estão. Essa é uma viagem que nós podemos fazer sempre, todos os dias. Um dos momentos mais fortes da minha vida em que eu ouvi a voz de Deus foi sozinho, na sala da minha casa, enquanto eu estava meditando sobre aquele texto de Mateus que fala da purificação do templo, que Jesus ele fez um chicote, e ele começou a chicotear, pá! E ele começou a virar a mesa dos cambistas. Jesus começou a falar alto com as pessoas. Quem aqui ouviu alguma coisa que Jesus disse para você em algum momento? O que você ouviu? Hã? Ele disse calma para você? Vai dar certo. Eu vi, fiquei meio bugado, as coisas que eu ouvi, parece que você falou, mas o que eu vi foi eu te amo, eu te quero, Uhum. Glória a Deus. Mais alguém? Siga-me. Muito bom. Você? Uau. Eu te disse para confiar em mim. Quem mais ouviu alguma coisa? Algumas palavras que você falou antes de você falar, eu consegui ouvir ele falando, às vezes não com as mesmas palavras, ou foi ele falou e depois deu, sei lá, 5 segundos você falou, vamos pescar, coisas assim. Uhum. Uau, glória a Deus. Mais alguém, só para encerrar? Glória a Deus. O Léo disse que quando ele olhou para Jesus na hora de puxar a rede, é como se Jesus tivesse dito para ele: você é o meu filho amado. E, gente, essa é a meditação meditatio scripturarum. É nós pegarmos a palavra escrita e trazermos para o nosso interior, viver aquilo. Em um dia você vai ser Pedro, em outro dia talvez você seja a mulher samaritana, num outro momento você está na multidão observando aquilo que Jesus está fazendo junto com os outros discípulos. Ou talvez você possa ser Nicodemos, que vai chegar a ele no meio da noite escondido, marcando uma reunião secreta, porque ninguém pode te ver, ninguém pode saber que você está ali, você vai chegar para ele e vai dizer: mestre, o que tens para mim? O que tens para me falar hoje? Sabe? É isso, é perseguir a vontade de Deus. Não tem problema usarmos a imaginação para meditar nas coisas de Deus. Da mesma forma que a nossa faculdade racional foi convertida pelo Espírito Santo a crer no Senhor
Jesus, as nossas faculdades emocionais e também da psique, da mente, ela também pode ser usada para o reino de Deus. E é por isso que nós acreditamos que podemos ter visões de Deus, podemos ter sonhos de Deus e podemos também meditar na palavra, né, usando a nossa meditação. Beleza? Para encerrar, então, eu quero ensinar uma última dinâmica para vocês. E agora vocês vão precisar ficar de pé. Fica de pé. Esse tipo de meditação, não sei se foi o Wilgner, se foi a Maju que falou dele esses dias, que chama palmas para baixo e palmas para cima. Cara, quem aqui conhece uma farinha de aveia que se chama Quaker? Já viu que tem um cara com um chapéu? Percebam, ele é idêntico ao meu pai. Não é? Meu pai é aquele cara que veio aqui, que estava limpando a piscina. Pega aquilo lá e pensa no meu pai. É ele ali. Tiraram uma foto dele e colocaram ali. Cara, e por que Quaker? Né? Quaker, eles são cristãos, os Quakers, e eles vieram da raiz dos puritanos. É uma linha que saiu de dentro do puritanismo. E por que Quaker? Porque existe uma palavra em inglês que chama earthquake, que é literalmente terremoto. E os puritanos teve um avivamento neles, em que o poder de Deus veio tão forte sobre eles que eles começavam a se chacoalhar. Então as pessoas apelidaram deles de Quakers, né? Que tem a ligação com earthquake, né? De se chacoalhar. Então eles foram chamados assim, né? E essa meditação veio deles. Eles que construíram isso e eu vou ensinar elas para vocês essa manhã. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é estender as duas mãos para frente, assim, ó, com as palmas viradas para baixo. Por isso chama palmas para baixo, depois palmas para cima. Pode ficar mais relaxado assim, só estende a mão para frente. E agora, o que você vai fazer? Com as palmas para baixo, você vai fazer uma oração pessoal ao Senhor aí no lugar onde que você está, entregando coisas que te preocupam. Pensa aí, hoje é domingo, amanhã é segunda, né? Pensa em coisas que vão te preocupar essa semana. Às vezes você tem uma consulta no médico, às vezes você tem dentista, você tem medo disso, às vezes você tem um emprego difícil. Então agora nós vamos fazer uma oração com você entregando tudo que te preocupa, que te deixa ansioso ou te deixa com medo. 1, 2, 3, fecha o olho, valendo. Amém? Abram os olhos. Agora, vocês vão virar as palmas para cima. Vocês vão virar as palmas para cima. E vocês vão fazer uma oração agora pedindo para Deus o oposto daquilo que vocês oraram para Deus agora. Exemplo. Imagine que você tem medo de dentista e você tem que ir no dentista essa semana. E você orou antes, Deus, eu tenho medo de ir ao dentista. Eu estou com medo. E eu quero depositar isso aos seus pés. E agora você vai orar assim, Deus, eu disse que eu tenho medo, mas eu te peço para que você me dê coragem para enfrentar isso. Talvez você orou antes que você está sem paciência para lidar com alguém. Então agora você vai pedir por paciência.
Às vezes você entregou uma área de pecado na vida de Deus que te preocupa. E agora você vai pedir por santidade. Lembra, Deus é a origem de tudo que é perfeito e bom. É dele que você vai receber aquilo que você precisa. Amém? Então agora vamos orar mais uma vez. Você vai orar pessoalmente, pedindo o oposto sobre aquilo que vocês oraram entregando. 1, 2, 3, valendo. Amém? Podem abrir os olhos. Podem se sentar agora. Por acaso, alguém sentiu alguma coisa especial do Senhor aqui? Uma impressão? Geralmente, quando eu faço esse tipo de meditação, é como se eu sentisse algo caindo na minha mão, assim. Como, às vezes eu sinto frescor, sabe? Tipo, caindo assim. Ou às vezes eu sinto a minha mão se aquecendo. Por acaso alguém aqui sentiu algo assim? Ou algo assim? O que você sentiu, Léo? Fala mais alto. A minha mão, ela esquentou muito. Esquentou muito. Uau. Amém. E você, Matheus? Eu senti bastante calma, assim. Calma. Paz. Glória a Deus. Mais alguém que você sentiu? Toda vez que eu faço essas orações, eu sinto Deus colocando saquinhos de moeda. Que legal. Como se fosse um saco de um peso assim. Como se fosse um saco de moedas. Glória a Deus. É o Senhor. Fala, Felipe. Eu senti como se a mão tivesse tendo que abaixar. E na hora que eu estava pedindo, aí eu senti como se ele forçasse ela a subir. Forçasse ela a subir. Uau, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes eu sinto, quando eu tô com a mão para baixo, eu sinto como se algo saísse de mim, assim. Como se algo fosse realmente depositado aos pés de Deus, né? Quem gostou da aula de hoje? Legal, muito bom. Gente, acabou e eu realmente desejo que vocês pratiquem isso. Isso é o que vocês vão levar para a vida inteira de vocês, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição de todos, né? E nos vemos talvez no próximo retiro aí. Beleza? Tchau.